Josué, capítulo número 3. Josué 3. A passagem do Jordão. Queria que você prestasse bastante atenção. Essa semana, esses dias, eu tenho lido bastante esse livro. 3 capítulos, 1, 2 e 3. Bem conhecido, mas eu quero ir direto ao ponto. Capítulo 3, quando fala da passagem. A passagem do Jordão. Versículo 1 está escrito assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados, cerca de 1 quilômetro, trazendo para a nossa linguagem, entre vós e elas. Fique distante. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Até aí. Até aí. Essa última expressão. Por tal caminho nunca passaste antes. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, porque estamos aqui na tua casa de oração. E acabamos de ler a tua palavra e queremos pedir entendimento, Espírito Santo, na compreensão. A passagem do Jordão. Quanta experiência, quanto preparo, quantas exortações, palavra de ânimo, palavra motivadora. E Josué na liderança agora sim, o velho Moisés, seu líder, ele agora na tua total dependência. E ali, meu Deus, o teu Espírito Santo começou a falar à congregação, e na liderança de Josué também o Senhor ia operar, porque o Senhor opera na vida da liderança, do Moisés, do Josué, é o Senhor que faz. E o Senhor disse a Josué que como foi com Moisés, assim também seria com ele. E nós cremos, ó Deus, que estamos começando uma passagem 2024, e vamos passar por um caminho talvez que a gente nunca passou antes, mas sabemos que o Senhor está conosco, ó Pai. Queremos que o Senhor prepare a cada um de nós por situações que talvez a gente não viu, mas que o Senhor tenha misericórdia e esteja nos preparando, ó Pai, porque contigo, ó Pai, vamos vencer. E lendo o livro, ó Pai, de Josué, 31 reis ele venceu, porque ele estava contigo, ó Pai, porque ele te consultava, porque ele estava na tua dependência. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Deixe a sua Bíblia aberta em Josué, porque o primeiro capítulo dele, irmãos, é bem conhecido, talvez dos mais conhecidos. A gente leu o capítulo 1, quando fala da morte de Moisés, e Deus fala a Josué, Deus falando com seu servo, porque a gente sabe que Deus falava sempre com Moisés. Isso chegou até deixar o povo com ciúme, não Josué, mas o povo ficava com ciúme, porque Deus só fala contigo. E o povo queria até também ouvir Deus, mas Deus era ouvido, o povo ouvia Deus através de quem? De Moisés, mas o povo chegou a duvidar. A história de Moisés é uma história muito interessante de um grande homem de Deus, que talvez, ou com certeza, a Bíblia é quem diz, a gente crê, que nunca existiu um profeta, e olha que a gente conhece profeta cheio do Espírito Santo, que ora e o fogo desce, mas nunca se levantou um profeta semelhante a Moisés, mas nunca, a Bíblia é quem diz isso, qual o Senhor falava com ele face a face. Por isso que talvez o grande susto, o medo de Josué de assumir essa vaga,
né? Que Deus diz que ele morreu no capítulo 1 e o versículo de número 1 mesmo, capítulo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Deus falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Veja quem era Josué, servidor de Moisés. Eu me lembro que o primeiro sermão que eu preguei lá no Seminário Presbiteriano do Norte do Brasil era um sermão biográfico, e eu escolhi esse personagem Josué. Cada seminarista deveria escolher um expoente, um nome bíblico, um servo do Senhor, um profeta, e eu pensei em Josué. E nunca mais esqueci, porque eu precisava ler, compreender todo aquele conteúdo, e Josué realmente um homem muito obediente. A gente vai ver lá no final de Deuteronômio, também no livro, Moisés falando sobre ele, que era um homem que habitava o Espírito Santo nele. Era um homem obediente. Olha o que ele diz, servidor de Moisés. Era um homem que tinha uma noção muito grande, uma visão sobre o seu líder. Quando Moisés subiu para falar com Deus, você não sabe quantos dias Moisés passou lá no alto do monte? 40 dias e 40 noites. E Josué ficou no sopé da montanha, sem se mover, esperando Moisés. Arão, o irmão de Moisés, o sacerdote, fez um bezerro de ouro, e Josué no sopé da montanha orando. Queridos irmãos, era um homem que tinha uma obediência muito grande, e Deus, antes de levar Moisés, conversou com Moisés: olha, escolhe um, e vai ser justamente Josué, ele é teu servidor. Interessante que Moisés não teve nenhuma dificuldade nessa transferência do cargo dele, porque ele sabia que foi Deus que falou. Moisés, ele apesar de ser muito obediente, um homem de Deus, ele pecou, ele falhou, e Deus disse que por conta disso, ele não entraria na terra, ele veria a terra, mas não entraria na terra. E Deus começa a falar para Josué, a gente vai ver, através do próprio Moisés, e ali preparando ele para que ele assumisse a caminhada agora do povo para a terra que mana leite e mel. Interessante, meus irmãos, que toda essa passagem a gente vai aprender que era um caminho novo para Josué. Josué era servo, estava colado com Moisés, mais colado com Moisés talvez do que Eliseu com Elias, e ficava ali aos pés de Moisés, aprendendo. Era um escudeiro, era um guerreiro, e ali Deus chama ele e diz assim: olha, Moisés agora está morto, falando com ele. Veja se não é assim que o texto diz: Moisés, servo do Senhor, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, dizendo: meu servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, agora é tua vez, dispõe-te e passa esse Jordão, tu e todo este povo, os filhos de Israel. E Deus começou a animá-lo, no versículo de número 3, porque ele lembrava muito de Moisés. Isso é muito comum, às vezes até na liderança da igreja local, quando tem aquele pastor que vem muito tempo, e Deus quando chega vai levar, porque não existe ninguém que é insubstituível. Vai chegar o dia e o povo pergunta: e agora? Como é que vai ser? Só que a gente esquece que não é o homem que dirige, quem dirige é o Espírito Santo do Senhor, é Ele quem capacita. E Deus começou a animar aquele homem: Moisés, meu servo, está morto, agora todo lugar que você pisar, a planta do pé, eu vou dar a você, como eu prometi a Moisés. A promessa que eu fiz a Moisés, agora eu prometo a você também, eu vou te ajudar. E ali Josué foi recebendo aquelas palavras de motivação, foi se alegrando, e ele começa agora a se preparar. O capítulo 1 todinho fala de Deus falando com ele, e agora a partir do versículo 10, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial. Ele começa agora a dar instrução, porque está chegando a hora de atravessar o Jordão. Está na hora de agora ele ter uma experiência. Você vai ver que no capítulo
1 é preparação, no capítulo 2 ele começa a enviar os espias, vai enviar pelo menos 2, para espiar ali a Jericó. Foi o primeiro embate. Jericó era uma cidade fortificada por dentro e por fora, muito grande. E o primeiro desafio, e eu creio que Josué ficou preocupado. Por mais que Deus falasse, eu sou contigo, por mais que Deus usasse, dizendo assim, eu vou te ajudar, esse ano 2024 você não está só, ainda assim a nossa mente fica preocupada, isso é do homem, mas eu quero dizer para você que não temas, porque Deus está contigo. Deus colocou isso no meu coração, não se assuste. Agora tem detalhe, tem coisa que você vai ter que cumprir, sabe? Eu vou dar vitória a você. Agora, olha, eles vão dar desde o deserto do Líbano, todo o rio Eufrates, vou dar tudo, e ninguém vai poder te segurar. Ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. E Josué chegou a 110 anos testemunhando isso. Deus não me deixou um ano sequer só. E agora no ano que Moisés está ausente, ele fala, sou eu quem vou te ajudar, sou eu quem vou te levar, e eu estou contigo, eu serei com você nessa tua grande jornada. Agora tem o seguinte, seja forte. Diga para seu irmão, por favor, seja forte. Diga para ele, seja forte. A gente não sabe o que está vindo por aí. A gente pensa até que é uma retórica, mas precisamos ser fortes. Nós não sabemos o que está vindo. Talvez essa mensagem vai ficar na mente de muitos irmãos. Seja forte, nós não sabemos. Eu não estou aqui profetizando nada de ruim, nem para mim, nem para você. Mas infelizmente, como eu disse na última mensagem, nesse mundo a gente tem as lutas. Seja forte e seja corajoso. Se a gente olhar para trás, irmãos, a gente não consegue vencer. Se a gente reparar a força do vento, também a gente consegue vencer. Seja forte. Agora também seja o quê? Corajoso. Deus manda os covardes voltar. Você sabe disso. Forte e corajoso. Diz assim no versículo número 7, 1:7. Olha, seja muito corajoso. Agora tem outro cuidado, e eu quero dizer esse cuidado para a IEBT. Atenção, juventude, jovem e adolescente, fiquem de pé, por favor. Jovens e adolescentes, fiquem de pé. Olha o que é que Deus fala para toda a igreja. Tem muitos jovens, infelizmente, caídos. Tem, adolescente também, porque a mente, muita coisa. Mas ele diz assim, olha, tenha cuidado de fazer tudo conforme a palavra. Moisés é a palavra, falando da palavra que Moisés ensinou. Da palavra não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que tu sejas bem sucedido. Quem quer ser bem sucedido em o que fizer, medite na palavra e ande com Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Pode sentar. Essa palavra não só se aplica para jovem, para toda a igreja, mas eu queria dar um destaque para o jovem, porque o mundo de sedução está muito forte em cima da juventude. Irmãos, tanta coisa que tem acontecendo. E hoje, sabe, a gente vive numa sociedade que onde o mal, a pornografia, tudo está aí estampado. E o jovem, a mente dele, se não tiver bombardeada com Bíblia, bombardeada, não entendo, com a palavra do Senhor, vai começar a pensar no que o mundo pensa. E quando você vê, caiu. Nem se iluda com isso, porque a mente é isso. O celular chegou e chegou muito bem, é útil, mas não se engane. Felizmente a gente tem visto muita coisa. E Josué, Deus falando com ele, olha, não te desvia. Olha, tem outra coisa também, não cesse de falar do livro da lei, medita nele de dia e de noite. Mas irmãos, eu quero ir, depois de toda essa exortação, a passagem agora do Jordão. É a hora de Deus colocar, você vai colocar em prática o que você ouviu. É a hora de começar o ano novo. É a hora de começar esse ano onde a gente prometeu, disse a Deus que vai estar mais à disposição. Vamos ser diferente do ano que passou, está na hora agora. Então, a Bíblia é um livro completo. E a Bíblia fala de várias coisas novas. Você for ler a Bíblia fala da nova aliança, a Bíblia fala do novo nome, da nova Jerusalém, ou não? A Bíblia fala do novo homem transformado, novos céus, nova terra, nova criatura. A Bíblia fala que nós somos nova criatura, novo coração, vai tirar o coração de pedra, vai dar um coração de carne, vai dar um coração flexível, porque muitas vezes a gente está endurecido para fazer a obra do Senhor, a gente está endurecido para devolver o que é de Deus. Todo assunto é importante na Bíblia, a mordomia em todos os seus sentidos, mas muitas vezes não somos mordomos, porque nós temos a falta fé. Sabe, meus irmãos,
E aqui vivemos num tempo, vamos dizer, um tempo novo. Deus tem um vinho novo para você. Você pode dizer amém, meus irmãos? Ele está fazendo tudo novo. Aqui Gilberto falou, eu faço novas todas as coisas. Ele faz novas todas as coisas, Ele quer fazer. Não vai ser o mesmo ano. Agora, a gente tem que deixar nossos olhos tão fixos aqui neste mundo e começar a ter a mente, os olhos na eternidade, confiar no Senhor, porque é Deus quem sustenta, é Deus que mantém o nosso pão de cada dia, é Deus quem te ajuda, não vai faltar nada. Agora, muitas vezes está preocupado, tão preocupado com a nossa força, e esquece de servir ao Senhor. E aqui no versículo 4, capítulo 3, 4, ele começa a dizer, olha, vai começar a caminhada, haja uma distância de cerca de 2.000 ou 1 quilômetro entre vós e a arca, e diz mais, não cheguei para ela, porque vocês não conhecem o caminho, para o caminho pelo qual a vez de ir, visto que por esse caminho nunca passaste antes. E disse Josué ao povo, verso 5, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ó irmão, santificai-vos hoje, nesse caminho novo, no ano está começando, precisamos buscar a santidade. Deixa eu dizer uma coisa a você, algumas coisas precisam acontecer, para a gente conseguir ter essa vitória, no nosso setor de trabalho, nos nossos projetos, é santidade. Deus disse isso no versículo número 5, disse a Josué o povo, falou Josué, santifica hoje, porque amanhã eu farei maravilha entre vós. Deus quer fazer maravilhas em fevereiro, em março, agora tem que santificar hoje, buscar o Senhor hoje, ter compromisso com Ele hoje. E muitas vezes a gente deixa a vida do jeito que está, e não tem essa visão. Então sempre que Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele nos leva à santificação, não se iluda com isso. Deus, Ele quer que a gente tenha uma vida mais santa, uma vida que glorifique o nome dEle. Então, em primeiro lugar, está no verso 5, Deus quer que se levar o seu povo à santificação, buscar a paz com todos, tá ou não está na Bíblia? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou contribuir se eu não tenho uma vida piedosa, santificada e com amor à obra de Deus? E aqui, meus irmãos, o novo caminho exigia para aqueles guerreiros, homens de guerra, santificação. No versículo 6, o que é que está escrito? Veja o verso 6. E também falou aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. O que simboliza a arca da aliança? A presença de Deus. O que é que tinha dentro dessa arca da aliança? As tábuas da lei, não é? Os mandamentos, o cajado de Arão, presença de Deus, é tudo símbolo. Irmão, sem a presença de Deus a gente não consegue caminhar. Eu só caminho, você só vai caminhar na presença do Santo de Israel. É santificação. E aqui em segundo lugar, presença de Deus. A arca era o símbolo da presença de Deus, e a ordem era no sentido de que ela fosse levada à frente do povo. Deus está à frente, não temos o que temer. Agora, se Deus não estiver na frente, lembra o que foi que Moisés disse? Ó, se tu não for à frente, eu não vou sair daqui. Sem a tua presença eu não vou não. Só com a presença de Deus é que nos dá descanso. Só a presença de Deus é que nos dá vitória. Só é a presença de Deus que nos dá o livramento. Só é a presença de Deus que nos livra do perigo. Eu posso até andar durante esse ano num vale da sombra da morte, mas eu não vou temer mal nenhum, porque a presença de Deus, o Shekinah de Deus está na minha vida, e haverá livramento da parte de Deus. Sem vida de santidade, sem presença de Deus, você é um crente, mas não tem unção, não tem um óleo, não vai receber cura, não vai receber graça do Senhor. A gente não pode viver nos padrões do mundo. Você é santo, é santificado. Sabe o que significa santo? Separado. Os guerreiros de Deus são diferentes dos guerreiros lá dos inimigos dos hebreus. Eram homens que oravam, eram homens que passavam com a arca do Senhor na frente. É Bíblia, é palavra, e Deus dando vitória, e o Jordão se abrindo, e o nome do Senhor sendo glorificado. Qualquer arma preparada contra ti não vai prevalecer se Deus está na sua vida. A gente sai daqui e chega em casa em paz, porque sai se levantar, se levanta o inimigo, mas Deus cega, Deus dá livramento, e a gente chega em casa tranquilo por causa da presença de Deus. E Josué disse: olha, os sacerdotes,
leva a arca, vai na frente e anda bem na frente, que a gente quer visualizar, porque sem a presença de Deus, a gente não consegue chegar ao dia 31 de dezembro de 2024, vai ficar no caminho. Eu tenho muito ficar no caminho, começa a fazer tudo, sabe, o legalismo, mas precisamos descer mais, santificar mais e buscar essa presença de Deus. Terceiro lugar, além de santidade, presença de Deus, nós não vamos ter o que temer, porque Deus está comigo. Nós precisamos também, e vamos ter, com essa presença, com santificação. Veja o versículo 10, o que é que vai acontecer? Verso 10, disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os inimigos, que é o cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Irmão, isso é muito forte, viu? Você não tem ideia, nem os inimigos estão rodeados na gente desse ano, mas com Jesus a gente vence todos eles. Todos eles serão derrotados. Então aqui, vitória sobre o inimigo é quando a gente está com Deus. Deus está no meio, irmão. Deus vivo, quem é salvo sente o teu amor presente, porque eu sei que o Senhor está aqui, e o Senhor na IEBT em 2024, ninguém segura, a gente vai seguir em frente, e o nome do Senhor é glorificado. É Deus no meio da igreja, Deus no meio do seu povo, o pão é multiplicado, tem peixe, tem porta de emprego, tem reconciliação, tem perdão, tem visão do céu. E os inimigos caem por terra. Pode estar escondido como for, Jesus revela e derruba, porque Ele é contigo na tua vida. Que às vezes o inimigo não chega para você dizendo que é inimigo não, viu? Ele se aproxima. Davi sentia isso, mas Deus que sabe de tudo, dá um sopro, porque Ele quer que você continue. Porque você está se santificando, porque você tem presença de Deus na sua vida, porque a vitória vai ser certa. Agora versículo 13, Josué dá um destaque. Veja o seguinte, já estamos terminando. Veja o verso 13, Josué 3,13. Porque há de acontecer, olha aí, que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, não é qualquer Senhor, assim que esses sacerdotes pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, a que vem de cima, irmão, a água descendo. Vê o que é que vai acontecer. Os sacerdotes, quando colocam os pés, a água que vem de cima, olha, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima, e se amontoarão. Vai ser assim, ó, o inimigo vem, mas ele para, porque tem um anjo do Senhor, tem a presença do Senhor. Tinha tudo para dar errado na tua vida, mas Deus está presente. Os inimigos chegam bem perto, mas não vai te tocar, porque tem livramento do céu, tem livramento de Deus. Deus é livramento na vida do seu povo. Assim que os sacerdotes colocar os pés na água, a água não desce mais, vai ficar o paredão. O milagre está acontecendo. Deus vai fazer coisa esse ano. Tem coisa que você não é impossível. A água descendo ladeira abaixo e parar. Bota os pés do sacerdote que vai parar tudo. É porque você tem vida com Deus. Fé, versículo 13 fala de fé. Foi preciso que os sacerdotes molhassem seus pés, para que o Senhor abrisse as águas. Foi preciso que Moisés tocasse com o cajado nas águas, e o mar se abriu. Lembre-se que Deus pede a mim e a você. Foi preciso que os amigos de Lázaro tirassem a pedra. A gente tem que fazer alguma coisa, e Deus vai agir soberanamente, poderosamente na nossa vida. É crente que ora, é crente que tem mistério com Deus, é crente que não passa a noite toda dormir, mas acorda e tem um segredo com o Senhor. Pode saber e ter certeza que o inimigo cai por terra, e o nome de Jesus é glorificado na tua vida. Precisa ter fé, santidade, presença de Deus, vitória sobre os inimigos, fé. Mas eu queria ler o versículo 14 e o 17. Veja o 14 e o 17. Tendo partido o povo das suas tendas. Irmãos, quando Deus der uma ordem,
Se for possível, sai da tua tenda. Tem muita gente dentro de tenda. Tem que sair da tenda para fazer a obra. Manda o povo sair da tenda. Eu quero que esse povo passe. E aquelas 12 tribos vão passar. Sabe o que aquelas 12 tribos vão pegar? Vão pegar uma pedra do meio do Jordão. Porque depois fazer um altar, você tem que ter testemunho. Você vai dizer, eu vi Deus fazendo, eu estava lá. E ali diz o texto, ó, tendo partido o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança, diante do povo. Pula para o 17. Porém os sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes no meio do Jordão, e todo o povo de Israel passou, como igreja, a pé enxuto, atravessando o Jordão. Deus está dizendo no meu coração, que vamos atravessar esse ano do sem salvo. Você crê nisso? Sem salvo, aleluia. Deus tem capacidade e poder para fazer isso. Você precisa de fé, de vida de santidade, presença de Deus, sabe? Fé, vitória sobre os inimigos, e a gente vai chegar lá. Queridos irmãos, sabe o que significa isso? E eu creio, Deus vai fazer maravilhas na vida da gente. Eu creio que 2024 vai ser maravilha de Deus. Agora eu preciso observar a lei. Eu não posso me desviar. Eu tenho que estar em oração. Eu tenho que estar vigilante. Eu não posso ficar indiferente à obra de Deus. É o ministro falando, é a liderança falando, é Josué falando, é os sacerdotes dizendo, e o povo sem querer sair do lugar. Eu achei um termo tão pesado aqui, quando capítulo de número 1, versículo 17, por favor. 1,17, por isso que esse livro todo é muito espantoso. 1,17, por favor. Olha o que Deus disse a Josué, o povo. Como em tudo obedecemos a Moisés, esse é o povo de Josué, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Olha o que o povo está dizendo a Josué. O povo quer ver Deus na vida do seu líder. O povo quer ver Deus na vida do seu professor. Não precisa falar nada, não. Se Deus for contigo, como foi com Moisés, a gente também vai contigo. Você percebe isso? Não é de todo jeito, não. Talvez seja fácil chegar aqui, é andar com Deus. Não adianta ser líder e mandar fazer isso, fazer aquilo, e a vida da gente. Agora vem mais pesado aí, veja o verso 18. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Meu irmão, essa palavra é difícil até de suportar. Felizmente hoje a gente está vivendo um momento de muita crise de lideranças, pessoas que não respeitam mais seu líder. Josué, o povo vai dizer, a gente vai ser com você. E se o povo vai te obedecer, porque tu estás andando com Deus. E sabe o que Deus disse a Josué? Só dizer aos irmãos aqui. Capítulo 3, agora vamos para o versículo 7. Olha o que Deus disse a Josué. A igreja pode ler? Então disse o Senhor a Josué: hoje para que saibam que Deus vai mostrar que Ele é na vida do seu líder, do seu servo. Para aquele mais duvidoso, mais rebelde e distante, vai saber. E eu quero concluir. Irmão Cristiano, pode se aproximar, irmão Cristiano. Deus, nesses dias, que está começando esse ano, guarda essa palavra. Ele quer que andemos por caminhos de santidade. Você crê nisso? Tem muitos crentes desmantelados. Ele quer que ande em santidade, ande na presença do Senhor. Deus disse para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Está chegando muita coisa por aí esse ano. Infelizmente tem muito crente que vai se envolver, Gilberto, vai ficar com a mancha salpicada de lama, porque não tem santidade. Estão envolvidos aí no mundo, com a mesma linguagem do mundo, e como vão começar uma briga entre si, até irmão contra irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Está chegando esse ano, e a guerra é grande, e a roupa vai ficar salpicada. E eu queria dizer para os irmãos o seguinte: vamos viver o verdadeiro amor, multiplicando discípulos movidos pela palavra, pastor Abisaí.
Discípulo movido pela palavra. A igreja pode ficar de pé. Ainda vai dar 9 horas. Diga assim para seu irmão: Deus foi fiel na vida de Josué e vai ser na tua também. Sabe por quê? Deus é fiel. Vamos cantar esse hino? Vamos lá? Deus é fiel. Josué, eu não vou falhar não. Eu não falhei com Moisés, não vou falhar com você. Agora é você. Se santifique. Ande na minha presença. E você vai ver as minhas promessas cumprindo na tua vida. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel. Santidade, presença de Deus, vida no altar, fé, respeita seu líder, para ouvir seus sacerdotes. Toda promessa feita. Deus vai cumprir tudo na tua vida, na tua família. Deus é fiel. Bem forte, igreja. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todas as palavras de Deus foi dita a Josué. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. Bem forte, igreja. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel, meu irmão, e Ele vai cumprir na vida da tua vida. Agora devemos ter uma postura para cumprir servos obedientes. Toda a promessa porque se a gente obedecer, feita, vamos ter o melhor dessa terra. E não tenha nada e ninguém que vai deter a tua caminhada na terra. Agora seja fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Ele vai cumprir tudo. Aleluia. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Diga para o seu irmão: tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti. Aleluia. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o teu coração. Pois é só dele, pois é só dele, somente dele. Gilton, me ajuda aí. Josué 21, versículo de número 43. Josué 21, 43. Leia comigo, veja bem. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. 44. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhe entregou. Verso 45, só a igreja, vamos lá? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aleluia!
essa mensagem que você ouviu nessa noite vai tudo se cumprir na tua vida. Amém. Porque Deus é fiel. Sejamos fiéis a Ele. Senhor amado, nós te agradecemos. E queremos ter uma vida de santidade e de adoração. Andar na tua presença, Pai. Deixar a mentira, a vaidade, as contendas, as rivalidades, o que for, Pai, que tiver no nosso caminho. Nós não queremos isso. Nós queremos sentir a tua presença e andar nos teus caminhos. Tira da vida do teu povo, das nossas vidas, tudo que não agrada. Foi o que Josué disse no capítulo 24. Tudo que vocês querem, Deus vai dar. Agora vocês têm que tirar os deuses estranhos do vosso meio, porque vai ser o ano 2024, nenhum de nós sabemos. Mas aconteça o que acontecer, pode vir até praga, o que vier, Deus vai livrar, Deus vai dar vitória, porque Deus é fiel. E nenhuma das suas palavras vai cair por terra. Muito obrigado por esta quarta-feira. Ajuda-nos a crer, confiar, andar na fé e aceitar a tua palavra e andar em obediência no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito esteja sobre a IEBT e sobre todo o teu Israel espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos?